São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Peço que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Mas antes da gente adentrar no texto, a qual Deus falou no meu coração, eu creio que já tem falado no seu coração também, através dos louvores, através do testemunho, através das orações, né? Nós vamos falar de um Deus que muda história, nós vamos falar de um Deus que restaura a vida, nós vamos falar de um Deus que Ele transforma aquilo que a gente acha que não tem mais jeito, Ele muda pessoas de lugar, né? E esse Deus a qual Isaías profetizou, a qual outros profetas falaram, né, se manifestou na época dos apóstolos, né, em forma do Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Esse Deus que Isaías fala, que é um filho nos nasceu, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo sobre os seus ombros está, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então é esse a qual esteve no tempo dos apóstolos e hoje habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Hoje Ele vive dentro de nós, né? Hoje o louvor foi cantado na casa de Deus e hoje eu quero falar ao seu coração através da palavra de Deus que nós somos casa de Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Então essa casa ela precisa ser cuidada, essa casa ela precisa, ser preenchida com tudo que o Senhor pode preencher, com a palavra, com os louvores, né, com o amor. Essa casa que nós somos hoje, ela precisa estar bem cuidada e guardada como 7 chaves ali, guardada através da oração, para que o Espírito Santo de Deus reine sobre as nossas vidas, né? Para que Jesus ele tenha domínio total da nossa vida, essa casa precisa estar bem cuidada. Amém? Amém. Eu lembro que, foi o pastor Caetano, foi o pastor Danilo, ele trouxe um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu quero que você, eu não vou trazer um estudo sobre a igreja de Laodiceia, mas eu quero que essa mensagem ela fale no seu coração como nós somos igreja. Nós vamos entender um pouquinho como que estava essa igreja. E eu quero que você entenda como que está hoje você, né, irmão e irmã, como igreja do Senhor. Amém? Todos abrimos lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheça as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico e estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bom. Irmãos, muitas das vezes a gente só escuta o versículo 20, né? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir minha voz, né, entra
Eu aqui abri a porta, eu entrarei em casa, cearei com ele e ele comigo. E o tema da mensagem que Deus falou no meu coração é: quem tem voz ativa em você? Quem tem voz ativa em nós? Né? Porque quando eu ouvi o testemunho da irmã, e aí eu lembro que antes de aceitar Jesus, tinha duas vozes que reinavam sobre a minha vida. Eu acredito que a partir do momento que eu comecei a buscar o Senhor, que eu comecei a ouvir a palavra numa célula também, né, eu senti uma voz falando no meu coração que aquele era o caminho, que aquilo era o que eu deveria buscar, era aquilo que eu deveria seguir. Mas tinha uma outra voz que falava que não era aquilo. Eu tinha que ir para outro caminho, eu tinha que fazer outras coisas, eu tinha que andar em outros lugares. E isso trazia uma confusão na minha mente. E até então, por duas vezes tentei suicídio, e foi quando uma voz fortemente bradou no meu coração e disse que Ele era comigo. Né? Você sente isso quando você nunca ouviu a voz do Senhor, mas quando você escuta pela primeira vez, você tem esse discernimento que é Deus que está com você. Então, o que tem voz ativa dentro de nós? É o Espírito Santo do Senhor. É Ele que tem falado aos nossos corações. Porque o Espírito Santo de Deus, a voz de Deus, ela não traz confusão. Ela traz discernimento, ela traz paz, ela traz clareza, ela traz tudo de bom. E ela traz também disciplina. Né? Porque muitas das vezes nós começamos a caminhada, nós estamos na igreja, mas muitas das vezes talvez nós já nos encontramos como essa igreja. Ela estava precisando de vestes novas. E assim era nós. Quando nós encontrarmos Jesus, nós estávamos com a nossa veste manchada pelo pecado. Nossa veste estava manchada pelo pecado. E aí teve Deus misericordioso, amoroso, que teve misericórdia de nós e nos lavou as nossas vestes. E hoje temos vestes brancas. Aqui o apóstolo vai dizer que essa igreja ela deveria se vestir com vestes novas, né? E aí eu me lembro que com o sangue do Cordeiro nós temos essas vestes novas. E aí eu lembro da profecia de Isaías que o Filho se nos deu, e se nos deu por nós. Esse Filho ele se nos deu mesmo não tendo obrigação nenhuma de ter nos dado. E aí eu me lembro e me recordo que lá em Gênesis, Adão e Eva ouviram a voz da serpente. Talvez não, mas sim, no início da caminhada, nós estávamos igual a Adão e Eva. Nós demos ouvido a uma serpente e ali a nossa vida ela mudou, mas mudou para pior. Né? Ali o pecado entrou e ali o pecado começou a reinar e até que Deus teve misericórdia de nós e falou através do seu Filho. Né? Eu não sei como que foi o seu encontro com Jesus, mas eu sei que eu acredito que você lembra como foi esse encontro. Talvez foi através de uma canção, talvez foi através de uma palavra, talvez foi através de uma oração, mas eu creio que esse encontro, ele mudou a sua vida, assim como ele mudou a minha vida. Então é essa voz que deve reinar sobre as nossas vidas, a voz do Espírito Santo de Deus, a voz do próprio Deus falando ao seu coração. É essa voz que tem que ter, sabe, total reinamento dentro do seu coração. E ali eu me lembro que quando Deus falou no meu coração, no momento eu só queria chorar, porque talvez, maioria das vezes, é assim que acontece. Por que chorar? Porque a gente se lembra de tudo que a gente fez contra o Senhor. A gente se lembra de todo o mal, a gente se lembra de ter virado as costas para Deus, a gente se lembra de ter questionado a Deus, a gente se lembra, sabe, que não buscou ao Senhor, e ali a gente quer chorar, porque agora a gente entende que devemos nos arrepender para poder conhecer verdadeiramente o Senhor, né? E ali eu chorei, me arrependi, pedi perdão aos pecados, e Deus ele me perdoou e me amou. E aí começou uma nova história na minha vida, assim como começou uma nova história na sua vida também. Amém? E ali eu me lembro que Deus ele foi restaurando, sabe, por etapas, por processos, porque eu comecei a dar voz ao Senhor. Mas talvez chegue um momento da caminhada que às vezes a gente acha que a gente está igual a essa igreja. Eu não preciso de nada, né? Deus pegou, sabe, o ser humano, pegou
sabe, todo destruído, sabe, todo, sabe, arrebentado, todo cheio de feridas, todo cheio de marcas, sabe, todo cheio de, sabe, de decepções, né? E aí Deus começou a colocar o seu bálsamo, Deus começou a curar, Deus começou a restaurar, Deus, sabe, transformou a nossa vida por completo. Talvez em algum momento nós estamos igual a essa igreja, achando que não precisa mais de nada, achando que não precisa mais do Senhor, porque agora nós se sentimos fortes. E aí, aonde entra o cuidado da casa? Aí onde entra o cuidado da casa? Porque Deus, ele pega o ser humano, ele dá uma nova vida, né? Ele restaura a nossa vida, Deus nos fortalece, Deus muda o rumo da nossa direção, e agora nós caminhamos no caminho certo, né? E aí é onde a gente tem que ter esse cuidado, para não desviar o pé da casa do Senhor, para a gente não desviar, sabe, o nosso foco do Senhor. Porque no versículo 20 ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Nós temos ouvido a voz de Deus? Talvez nós já questionamos o Senhor, mas o Senhor não fala. Eu estou passando por uma situação difícil, eu estou enfrentando isso, eu estou à beira de um abismo, eu estou à beira de fazer algo contra a minha vida e eu não escuto a voz de Deus. Eu não escuto o Senhor falar como os crentes dizem que o Senhor fala. Aí eu me lembro que o que nos faz separação entre o homem e Deus é o pecado. É o pecado que nos distancia da presença do Senhor. É o pecado que faz barreira aos nossos ouvidos e não escutamos mais a voz do Senhor. E o Senhor a todo momento ele está batendo na porta. A todo momento o Senhor está querendo entrar. A todo momento o Senhor está querendo falar. Mas aí nós estamos igual a essa igreja. Eu não preciso de mais nada. Eu sou forte. Talvez em um momento nós já paramos, né, e achamos, não, Senhor, fica do lado, que agora eu consigo seguir sozinho. Agora eu consigo andar nessa caminhada só, né? Agora eu consigo fazer as coisas só. Eu já estou forte. O Senhor já me curou. O Senhor já me restaurou. O Senhor já me tirou daquele lamaçal do pecado. E agora eu estou bem. Eu estou com vestes novas. Mas se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos da casa, a veste vai ficar manchada de novo, né? O caminho ele vai ficar tortuoso de novo. E aí nós vamos voltar para um precipício maior do que o Senhor nos encontrou. Então eu pergunto mais uma vez: quem tem voz ativa em você? Quem tem voz ativa dentro de nós? Né? Será que é o nosso trabalho? Eu já me peguei, como a irmã falou aqui também no momento, ano passado, sabe, no momento a qual o trabalho ele reinava sobre a minha vida. E isso para mim era o correto a se fazer, porque eu deveria dar toda atenção, porque era o trabalho dos meus sonhos, era algo que eu tinha pedido a Deus. Só que o trabalho ele foi acumulando, ele foi trazendo preocupação, ele foi trazendo ansiedade. E quando eu me dei fé, eu, crente, irmão Leonardo, estava dentro da igreja, escutando a palavra, escutando Deus falar, mas não entendia mais nada, porque algo da minha vida secular tinha tomado todo o espaço. E aí eu estava com ansiedade. Eu estava com ansiedade no começo de depressão. E aí foi quando eu me deparei no momento no qual Deus usou uma pessoa, e aí essa pessoa liberou a oração sobre a minha vida, e eu senti novamente o poder de Deus agindo sobre a minha vida. Eu senti Deus e eu ouvi Deus novamente. Porque muitas das vezes nós estamos aqui, mas nós só estamos escutando, nós não estamos ouvindo. Que a própria palavra diz que se a gente ouvir, a gente vai colocar em prática, né? Então, ali por um momento, no ano passado, eu estava dessa forma, só escutando. Eu vinha e voltava, mas voltava da mesma forma. Mas a partir do momento que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, Ele traz clareza sobre tudo aquilo que nós precisamos fazer aqui na terra. O nosso trabalho não é do diabo, ele é de Deus. Foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que nos abençoou. Nós só precisamos ouvir a voz de Deus, como Ele quer nos usar no nosso trabalho, como Ele quer que a gente faça lá, né? Na escola onde você está, você também é usado por Deus. Talvez você não tenha dado essa liberdade para Deus te usar lá. Talvez seja por timidez, por vergonha, né? Talvez essa casa ela esteja cheia
Deus. Mas nessa noite é hora de limparmos a casa, é hora de nós limparmos um lugar especial e deixar Deus reinar ali sobre o nosso coração. Talvez nessa noite tenha pessoas que aqui estejam frias ou que estejam mornas, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é fogo e ele vai ativar essa brasa dentro de você. E essa casa, ela novamente vai habitar a chama do Espírito Santo. Você não é pequeno, você é grande aos olhos de Deus. Então Deus, ele quer te usar. Agora basta você dar liberdade, basta nós darmos liberdade, basta nós deixarmos o Senhor reinar sobre as nossas vidas. Nós não devemos nos achar fortes, pois é a força do Senhor que faz nós reinar aqui nessa terra. E a outra coisa que eu reparei sobre essa igreja é que ela não enxergava. Ela não enxergava. E o Senhor fala que ela precisava de colírio. E muitas das vezes nós vamos tateando, sabe? Nós vamos de um lado para o outro, nós vamos, sabe, buscando a luz, mas a luz está bem pertinho de nós. A luz está através da palavra de Deus, a luz está através da oração, a luz é Jesus. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem anda em mim não estará mais em treva, né? E eu me lembro que o Senhor, ele veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu. Mas todos aqueles que creram nele, que acreditou no nome do Filho do Senhor, aí sim ele fez filhos de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus, e ele é a própria luz. Então se nós somos filhos de Deus, não devemos mais andar em trevas, mas sim devemos andar na luz de Deus. Mas por que muitas das vezes nós andamos em trevas? Porque nós tiramos o nosso foco, nós tiramos a nossa visão do Senhor. Talvez a gente tirou a nossa visão por um momento, talvez a gente olhou para o lado, olhou para a esquerda, olhou para a direita, mas não olhou para cima, aonde o nosso Deus reina. Não olhou para dentro de nós, que Deus já fez em nossas vidas. Não parou para refletir um pouco, sabe, da escuridão a qual o Senhor nos tirou, né? Todos nós sabemos, todos vocês sabem, eu sei, da onde o Senhor nos tirou. Todos nós sabíamos onde nós estávamos, sabia que ali não tinha luz, mas só tinha trevas, né? E na treva a gente não conhece, a gente não enxerga, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente é um cego que é conduzido pelas situações, a gente é cego que é conduzido por amigos, a gente é cego, é conduzido por momentos, né? E talvez esses momentos nos levou, sabe, à destruição. Talvez por um momento agora dentro da igreja nós fechamos os olhos, sabe, estamos à beira de um abismo, mas o Senhor nessa noite Ele quer te dizer que Ele é luz para a sua vida. E se Ele é luz para a sua vida, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar o que precisa ser tirado dessa casa para Ele poder colocar mais dele. Ele vai mostrar o que precisa ser mudado de lugar. Ele vai mostrar aonde você precisa sair desse lugar e ir para um lugar onde Ele quer reinar através da sua vida. Talvez você tenha dado muita atenção a seu amigo, a sua amiga. Talvez nós tenhamos dado muita atenção à rede social. Talvez a gente tenha dado muita atenção a essa dificuldade, a esse problema. E aí, por isso, por um momento a gente ficou sem enxergar a verdadeira paz, a verdadeira luz que deve reinar sobre a nossa vida. Mas nesse momento, faça uma reflexão e veja aonde que precisa melhorar, aonde que precisa, sabe, tirar, aonde que precisa dar liberdade para o Senhor habitar dentro de nós. Amém? E a outra coisa que eu observei e que o Senhor fala, e Ele diz que eu repreendo e disciplino aquele que o ama. Talvez seja duro, ou talvez seja pesado. Muitas das vezes a gente ouve uma repreensão através da palavra de Deus. Talvez isso nos confronte, porque a palavra de Deus, ela vai de confronto contra a vontade da nossa carne. A palavra de Deus, ela vai, sabe, com uma espada de dois gumes, que ela vai participar o que é certo e o que é errado. E talvez por algum momento você se chateou, ou eu me chateei por uma palavra, por uma pregação. Talvez por algum momento a gente se chateou pelo que o irmão ou pela que a irmã falou, mas talvez não é Deus falando através dessa pessoa, não é Deus falando através da palavra, porque Deus, Ele repreende aqueles que o amam. E como é bom entender isso, que Deus, Ele nos repreende,
nessa noite, não sei se seja para repreender, mas talvez seja para trazer uma reflexão sobre a nossa vida. Será que a gente se encontra com essa igreja morta? Eu espero que não. Talvez a gente pode estar frio. Então nessa noite eu espero que o Espírito Santo te aqueça, que o Espírito Santo reacenda essa chama dentro de você, que o Espírito Santo te pegue novamente e você volte para o caminho do Senhor. Sabe, não precisa você vir aqui na frente e confessar, mas precisa você confessar em seu coração. Se você confessar em seu coração, Deus ele vai habitar, Deus ele vai reinar, e aí ele vai mudar novamente a sua vida. Talvez você pode estar machucado, talvez você pode estar ferido, mas Deus ele coloca um bálsamo sobre a sua vida. Deus ele usa o samaritano para curar as suas feridas, e ele é o bom samaritano, ele é o bom pastor, ele é aquele pastor que vai atrás da última ovelha. Talvez você nessa noite seja essa ovelha que se perdeu, porque se perdeu da luz e entrou nas trevas. Mas o Senhor nessa noite, Ele está te dizendo: eu sou a própria luz, eu sou um bom pastor que vou em busca da ovelha perdida, e eu estou aqui para te dizer que eu te amo. Então o Senhor nessa noite Ele fala ao nosso coração através da palavra, porque nós vamos lá em Filipenses e diz que Deus nos abençoa. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Deus tem suprido todas as necessidades de nós. Se a gente for lá em Salmos, vai dizer que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Se a gente for lá em João, ele vai dizer: na verdade vos digo, que quem escuta a minha palavra e crê nela, e crê que me enviou, tem a vida eterna. Então você tem um Deus que te protege, tem um Deus que supre as suas necessidades, tem um Deus que promete vida eterna, tem um Deus que diz lá em João capítulo 1, capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora todo ele. E é esse Deus que muitas das vezes a gente vira as costas para ele, mas ao invés dele nos condenar, ele diz que ainda assim existe uma nova chance, ainda assim você pode vir, que Ele está à porta batendo, querendo entrar e querendo fazer morada na sua vida. Ainda assim Ele diz: estou à porta, se alguém ouvir a minha voz. Então nós não podemos reclamar que não ouvimos a voz do Senhor, porque hoje Deus fala através da palavra, não é através de mim. Eu sou uma simples pessoa, eu sou uma pessoa que careço da misericórdia de Deus, eu sou um ser humano que careço, sabe, de sabedoria do Senhor, eu sou um ser humano que careço do amor de Deus, da proteção de Deus, mas a própria palavra diz que Ele repreende aqueles que o amam. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor te ama. Não foi Deus, não foi você que veio até aqui, mas foi Deus que te trouxe até aqui. Talvez você nem tinha vontade de estar aqui nessa noite, talvez você nem sabe o porquê está aqui nessa noite, mas você está aqui para cultuar o Senhor, você está aqui para adorar a Deus, e você está aqui para ouvir o Senhor, e ouvir através da palavra de Deus. Não é mais tempo da gente começar a se distrair com as coisas desse mundo, não é mais tempo da gente se distrair com as coisas que nos distanciam de Deus, mas é tempo da gente, sabe, dar liberdade para o Senhor agir. Abra a porta do seu coração, abra a porta da vida, sabe, da sua vida para o Senhor entrar, sabe? Nós temos que abrir a porta, porque muitas das vezes nós abrimos uma janela, igual Eva e Adão abriram a janela ali, igual via a serpente, e trouxe toda uma destruição, trouxe todo um pecado que causa destruição sobre a vida do homem, sabe? A vida deles não foi mais como a mesa, porque eles foram expulsos do jardim. Mas mesmo assim, se você pegar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, o Senhor ainda fala com eles. Vou pedir para o pastor colocar Gênesis capítulo 3, versículo 7. Que ali diz: então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nus, e colocaram folhas de figueira para si e aventais. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ao ouvir a voz do Senhor, seu Deus. No versículo 10 ele diz: ouvi a tua voz no jardim. Então, mesmo eles caindo no pecado, mesmo eles tendo dado ouvido à voz da serpente, ainda assim escutavam a voz de Deus. Talvez nós seja como Adão e Eva. No momento
momento nós estamos aqui na casa do Senhor, só apenas escutando, e aí nós desvia da presença de Deus. Mas nessa noite o Senhor fala ao seu coração: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir, eu vou entrar. Então é o momento de você abrir a porta do Senhor. Eu não sei como que anda a sua vida. Talvez a sua vida esteja boa, esteja em abundância. Amém. Continua dando ouvido à presença, à voz do Senhor. Continua dando, sabe, atenção para Deus. Continua buscando o Senhor. Mas talvez a sua vida ela esteja precisando do Senhor. Talvez a sua vida ela esteja precisando da voz de Deus, falar ao seu coração, falar ao seu ouvido novamente. Porque você no passado ouvia, igual essa igreja ouvia, a voz do Senhor. Mas por um momento você se desviou da presença do Senhor. Mas nessa noite Ele te convida novamente a ouvir a voz dEle, a ouvir, sabe, o que Ele tem para você, sabe, a terminar o plano aqui nessa terra que Ele tem para você. Amém? E só para encerrar, não se esqueça, Jesus está às portas. Jesus vai voltar. Assim como os profetas pregaram sobre a vida do Senhor, nós estamos aqui para dizer que o Senhor Ele está às portas para voltar. Acredite ou não, mas o Senhor Ele vai voltar para buscar um povo. E é esse povo que clama pelo Senhor, é esse povo que se chama pelo nome do Senhor. E eu creio que todos nós estamos aqui, sabe, buscando a esse Deus, que um dia vai buscar uma igreja a qual está se preparando para ele.